Fala amigo investidor, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu venho trazer aqui um FII de tijolo do setor de lajes corporativas que está com desconto muito grande aqui nas cotas, certo? O desconto dele atualmente, como você pode ver, já está beirando 28,31% em relação ao valor patrimonial. Isso tem atraído a atenção de muita gente querendo saber mais sobre este fundo, se realmente vale a pena. Então, nesse vídeo eu venho trazer aqui as últimas informações sobre esse fundo, uma análise aqui mais aprofundada e mais atualizada, para a gente ver os pontos positivos e negativos dele. A minha intenção aqui não é dar recomendação de investimento, é apenas uma opinião e uma análise para a gente ver pontos positivos e negativos, e aí você vê se é interessante para você. Em momento algum, nada do que eu falar aqui é uma recomendação de compra ou venda, certo? Então, como eu já falei, o XP Properties, o XPPR11, ele está com desconto aqui atualmente no valor patrimonial de 28,31%, fazendo um PVPA de 0,72, ok? Então, vamos ver aqui o motivo por que isso está acontecendo. Tá? Antes disso, vamos ver o básico sobre esse FII para a gente entender um contexto geral. A data de IPO dele é de 2019, é relativamente recente. Ele é gerido pelo XP Vista, como nós podemos ver. O mandato dele é renda, ou seja, o objetivo dele é investir em imóveis que geram renda e dessa forma pagar os dividendos através da renda desses imóveis. E o segmento dele é lajes comercial, certo? Representação do IFIX dele é de 0,5. Vamos ver aqui as cotações, o histórico das cotações. Apesar de ser um FII relativamente recente, veja só a queda que ele teve nas cotações ultimamente, né? Uma queda muito acentuada. Ele caiu praticamente aqui a metade do valor, né? Desde janeiro até agora. Então ele tem caído realmente com muita intensidade, certo? Vamos ver aqui agora os dividendos que ele tem pago. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 11,84% e no último mês 0,77%, o que é um dividendo muito alto, principalmente quando a gente vai comparar com outros pares do setor de lajes comerciais nessa crise. Então, desde o início ele tem pago 0,88% ao mês, 0,83%, enfim, 1,28% ao mês, tá? Agora, o que houve? Existiu um contrato com uma empresa aí do FII, que ela rescindiu esse contrato. E esse contrato que eles tinham, tinha ali um pagamento um pouco maior de aluguéis. Com a rescisão, houve uma queda nos rendimentos aqui desse FII. E hoje, os valores pagos em dividendos já estão voltando mais para dentro da realidade, certo? Mas ele continua pagando dividendos bem altos, ok? Vamos ver aqui em relação a vacância dele, ok? Aqui a gente já consegue ver uma explicação por que o mercado está tão pessimista em relação a esse FII. Você pode ver que desde maio, né, de 2020, da pandemia, a gente sabe que a gente teve essa crise, né, a crise aí que está acontecendo desde maio do lockdown. Só que no caso desse FII, o aumento da vacância foi muito acelerado. Ele estava com a vacância de 0%. E aí a vacância ela vem subindo com consistência. E olha só onde é que já está a vacância, né? Hoje a vacância está em 39%, certo? Ok que o setor de lajes comerciais ele está passando por dificuldades, isso aí a gente já sabe. Mas se a gente for comparar com outros FIIs do setor de lajes comerciais também, esse FII realmente ele tem se saído muito mal na questão do controle da vacância, certo? E isso tem assustado muitos investidores, porque isso denota uma má gestão, certo? Isso aí é sinal de má gestão e o mercado não gosta disso. Portanto, tem subido bastante a vacância muito rápido e já está com a vacância de quase 40%, ok? Agora vamos ver aqui os imóveis, vamos ver quantos imóveis esse FII tem. Ele tem esses 5 imóveis aqui, basicamente. Aqui estão os anos de construção, a classe deles, A+, C, AA, enfim. Como você pode ver, são poucos imóveis, né? Ele tem poucos imóveis. Quando a gente vai ver aqui os ativos por cidade, a gente pode ver que 95% dos imóveis está concentrado em uma única cidade, Barueri. E São Paulo, a gente tem
4,94%. Então a gente já pode ver alguns pontos negativos aqui. Primeiro, a alta vacância rápida, o aumento rápido da vacância acima da média. Nós podemos ver poucos imóveis, nós podemos ver uma concentração excessiva em uma única cidade, certo? Então, isso são pontos negativos que, somados, acaba gerando uma grande desconfiança do mercado, tá certo? Agora, vamos ali para a análise do último relatório gerencial que o FII compartilhou com a gente, ok? Pronto, quando nós vamos analisar aqui o relatório gerencial desse FII, ele já traz algumas informações. Lembrando que esse relatório gerencial é de abril agora de 2021, do XPPR11. Ele traz aqui a localização dos seus edifícios. Como você pode ver aqui, é São Paulo, e todos os imóveis estão localizados justamente em São Paulo, Barueri, a grande maioria. E olha só, né, nós temos aqui a construção de mais um imóvel. O FII ele está construindo mais um imóvel. As obras do edifício Faria Lima, com área total de 40 milhões, permanecem em conformidade com o cronograma de entrega. E esse edifício está sendo previsto para ser entregue no terceiro trimestre agora de 2021. Após a conclusão da transação, o fundo será detentor de 40% das cotas de sociedade de propósito específico, que é titular direta do FL Plaza. Certo? Então, a gente pode ver que o FII, a gestora, ela continua, né, nessa estratégia de investir em São Paulo, investir na mesma área, ali na mesma região. Ela continua com esse direcionamento aí. Se isso lhe agrada, se de repente você acha que é uma boa, se você concorda com a gestão dela estar fazendo essa movimentação de manter os ativos dela todos concentrados na mesma região, em São Paulo, enfim, aí seria até uma boa você investir. Mas se você não concorda com isso, pode ser que existam problemas, principalmente se a gente tiver problemas localizados, como foi o caso de São Paulo. A gente sabe que as medidas restritivas em São Paulo foram particularmente piores que em outros estados, outras regiões do Brasil. Então, quem tinha, por exemplo, shoppings, FIIs de shopping concentrados mais em São Paulo, sofreram mais. Que é o caso do shopping Pátio Higienópolis, que é um shopping só em São Paulo. Teve esse fechamento, os dividendos foram interrompidos por completo. Só alguns exemplos aqui para a gente começar a trabalhar aqui, né, nosso raciocínio. Mas vamos lá, vamos continuar com as informações. A grande maioria, né, do seu patrimônio líquido está investido em imóveis físicos, então ele é um FII que investe em tijolo, a grande maioria dele, um percentual muito pequeno aqui em renda fixa, enfim. A tipologia dos contratos, isso aqui é outro ponto a gente observar, é 100% típico, certo? Não existe aí nenhum percentual de contratos atípicos, pelo menos para dar uma segurança maior. Não, todos são típicos, são de fácil rescisão, né? Os inquilinos rescindem o contrato, pagam ali uma pequena multa e pronto. O FII fica sem aquela renda, né, daquele imóvel. Quando a gente vai ver a receita por locatários, a gente pode ver que hoje já está mais diversificado aqui a receita, mas o problema dele ter poucos imóveis permanece, certo? Aqui o IGPM, ele tem um percentual aqui dos contratos, 84% reajustados pelo IGPM, certo? Aqui são os meses, é bem distribuído, os meses de reajuste, certo? Agora o vencimento dos contratos, é outro ponto aqui que a gente tem que ver. 9% já vence esse ano, 2021, 38% dos contratos estão vencendo agora em 2022, ano que vem, e 53% dos contratos de 2023 para lá, né? Mas nós temos um percentual significativo dos contratos que já estão aí para vencer. Isso aí é outro ponto de risco, também pode provavelmente explicar esse desconto, certo? Aqui ele traz, né, a evolução da vacância, a evolução grande, né, em pouco tempo, certo? Aqui ele traz um comparativo entre o quanto que o FII arrecadou efetivamente e o quanto que ele distribuiu, o quanto que ele teve de resultado e o quanto que ele distribuiu. A gente pode ver aqui em cinza que ele arrecadou, ele teve um resultado maior do que ele distribuiu. Aqui você já pode ver que ele distribuiu bem mais do que ele arrecadou. Aqui houve um pico pelo pagamento de uma multa de um inquilino que saiu, muito provavelmente aqui. Mas enfim, aqui você teve um pico de resultado muito grande e uma distribuição bem abaixo. O que provavelmente aqui já dá um certo... já consegue formar um certo caixa aqui.
certo? Só que aqui ele tem performado abaixo do que ele tem distribuído, aqui também. E durante um bom período aqui ele começou a distribuir acima do que ele está realmente arrecadando de caixa, certo? Aqui a gente pode ver em azul escuro as receitas de aluguel, né? As receitas com locação, elas têm reduzido bastante à medida que a vacância foi aumentando desde 2020. Você pode ver esse movimento aqui. Aqui ele traz um gráfico que ele compara o seu desempenho com o IFIX. Vamos puxar aqui o histórico dele, certo? Valor da cota mais rendimentos, a gente pode ver que ele, no começo aqui ele ficou bem acima do IFIX, aí aqui já foi ficando abaixo do IFIX, aqui ele tentou passar do IFIX, mas ficou abaixo, e agora ele vem performando realmente bem abaixo do IFIX. Esse é um FII que passou a grande parte do seu tempo performando bem abaixo do IFIX. Isso aqui é óbvio, é claro, e realmente isso aqui não é bom. Bom, vamos lá. Qual é a conclusão final? O que eu penso, né? O que eu vi aqui de pontos positivos e pontos negativos sobre esse FII? O ponto positivo que eu vi é o desconto no valor patrimonial, porque realmente ele está com desconto aí de quase 30% de desconto. Agora, essa foi a única vantagem que eu vi. Agora, quais são as desvantagens? Ele é concentrado, ele tem poucos imóveis, a diversificação dele é baixíssima. Ele está com a vacância bem acima da média dos outros pares, e quando a gente vê o histórico dos resultados dele em relação ao IFIX, a questão da vacância que aumentou bem acima dos seus outros pares de lajes comerciais também, tudo isso leva a crer que a gestão não é muito boa. A gestão ela tem pecado, e isso me deixa um pouco desconfiado, particularmente, para entrar num FII desse, por mais que ele esteja pagando altos dividendos no momento, e por mais que ele esteja descontado no valor patrimonial, tá certo? Então era isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Me fala aí o que você achou, se você tem esse FII ou não na sua carteira, e o que você pensa sobre esse FII. E não esquece de baixar o nosso e-book gratuito que está na descrição do vídeo, o Manual dos Fundos Imobiliários, onde lá nós ensinamos o básico sobre fundos imobiliários, se você quer aprender aí um pouco mais, certo? Grande abraço.